Ordem do dia. Tem a palavra... Presidente, por favor. Presidente, meu minuto que eu havia solicitado. Tem a palavra, pela liderança, a deputada Benedita da Silva. O senhor havia garantido a palavra para nós aqui por um minuto? Quero informar vossas excelências que nós temos que respeitar. Há uma preferência na casa pela palavra dos líderes. Há uma líder na tribuna. Vossa excelência tem a palavra. Mas, presidente, costumeiramente o senhor reveza em 3 ou 4 parlamentares. Desta feita... É mais democrático. Benedita, vossa excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu dirijo uma carta aberta a toda a comunidade internacional com o objetivo de apresentar elementos que ajudem a entender o atual cenário político aqui no Brasil, já que analisar tal situação não está sendo tarefa fácil para ninguém, seja um cidadão brasileiro ou um observador internacional. A missão é bem complicada, pois é difícil entender como este parlamento quer condenar uma presidenta legitimamente eleita por 54,4 milhões de eleitores e sem nenhuma pendência na justiça. Para compreender tal cenário, recorro a uma passagem que diz que depois da tempestade vem logo a bonança. Nesse sentido, após uma longa tempestade que o país viveu durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com estagnação econômica e inflação, desemprego em alta, o povo brasileiro foi às urnas em 2002 e escolheu um torneiro mecânico chamado Luiz Inácio Lula da Silva para comandar os rumos do país. O povo entendeu a mudança significativa que estava em curso em 2006, reelegeu o presidente Lula e em 2010 e 2014 elegeu e reelegeu a primeira mulher para ocupar a presidência da República. Nos últimos 13 anos e 6 meses de governo, o Brasil conseguiu avançar e se desenvolver com solidez, pois foi justamente nesse período de bonança que o governo do PT tirou mais de 36 milhões de pessoas da extrema pobreza, o que garantiu excluir o Brasil do mapa da fome. Fez reajuste anual do salário mínimo acima da inflação, gerou mais de 20 milhões de empregos e permitiu inserir mais de 42 milhões de pessoas na nova classe trabalhadora. E reduziu a mortalidade infantil, que era de 25,3 mortos para cada 1.000 nascidos vivos, para 12,9. Além disso, o governo criou e implantou os programas Luz para Todos, que permitiu levar energia elétrica para mais de 11 milhões de pessoas, o Minha Casa Minha Vida, maior programa de habitação da história do país, e o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, considerado o maior programa de infraestrutura do mundo, que permitiu construir portos, aeroportos, rodovias, duplicação de estradas, usinas hidrelétricas e saneamento básico. O governo do PT levou ainda o orçamento da educação pública de 18 bilhões em 2002 para 101 bilhões em 2015. O mesmo ocorreu com a saúde pública, que em 2002 contava apenas com 28 bilhões e atualmente investe mais de 110 bilhões no setor. As conquistas que o Brasil obteve nos últimos 13 anos, nos 13 anos e meio, não se limitam às ações aqui citadas. Mas é importante analisar o que surgiu depois dessa bonança, pois o povo brasileiro, quando começa a conquistar o seu espaço na sociedade, a elite fica incomodada. E esse incômodo toma conta de importantes e poderosos setores da nossa sociedade que prometem mandar para o ralo todas as conquistas obtidas com muita luta pelo governo do Partido dos Trabalhadores e em prol do povo brasileiro e do desenvolvimento estrutural do país. O motivo pelo qual eles querem caçar a presidenta Dilma Rousseff é frágil e sem fundamento, pois não existe crime. Tanto na Câmara dos Deputados como agora no Senado Federal, a defesa da presidenta já explanou em detalhes que não existe crime de responsabilidade fiscal e lembrou ainda que todos os ex-presidentes e a maioria dos ex-governadores e prefeitos também realizaram a mesma contabilidade.
A oposição, senhor presidente, PSDB e DEM, após ser derrotados nas últimas 4 eleições presidenciais pelo PT, percebeu que não chegaria mais à presidência da República pelas vias legais da democracia brasileira, pois o eleitor brasileiro, por 4 vezes, disse não às suas propostas vazias e forma entreguista de governar. Com isso, desde o dia seguinte às eleições de 2014, a oposição raivosa e irresponsável procura voltar ao poder através de um atalho chamado golpe. A mídia, o veículo de comunicação que forma a grande mídia brasileira, são praticamente os mesmos que em 1964 apoiaram o golpe no presidente João Goulart. E a elite do outro lado da mesma moeda do golpe aparece a elite brasileira. O povo rico que ocupa a Avenida Paulista não aceitou e nunca vai aceitar um governo popular que tem como foco a igualdade e a ascensão social em nosso país nesses 13 anos e meio. O mercado liderado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, parte expressiva do mercado brasileiro, além de externar apoio ao golpe, financia a queda da presidenta Dilma. O interesse estrangeiro está colocado por José Serra quando aprova no Senado o projeto de lei que abre 30% da exploração do pré-sal para empresas estrangeiras. O Judiciário assiste a essas denúncias que nós temos feito também à comunidade internacional e não vemos sequer quase nenhuma atitude em defesa da democracia e da legalidade. Considerando tudo isso, senhor presidente, assim encontra-se a política brasileira. De um lado, o bloco voraz, formado pela mídia, oposição, elite, mercado e empresas estrangeiras, que com a leniência da justiça brasileira avança na direção do golpe, mesmo tendo que passar por cima da democracia brasileira, e do outro lado, o governo legítimo que tenta se manter no cargo, acreditando nas vias legais para dar continuidade a uma política de acesso a desenvolvimento para o país. É nesse sentido que eu finalizo esta carta aberta à comunidade internacional, pedindo divulgação e registro na íntegra do meu pronunciamento, dado o fato de que me restam apenas mais 1 minuto, e nesse 1 minuto eu quero também dar como lido a manifestação hoje que tivemos da Conferência das Mulheres, a 4ª conferência, com a presença da presidenta Dilma, que ali deu-nos tranquilidade de que ela não é mulher de renúncia, pois já teve uma ditadura pela frente, está enfrentando mais uma outra ditadura e que provavelmente ela sabe que contará com o povo brasileiro, porque ela tem tido grandes encontros com milhares e milhares de pessoas e nós fomos buscar até agora aonde está esse povo que quer o impeachment da presidenta Dilma, a não ser esses golpistas que aqui estão. Muito obrigada, senhor presidente.